Olá, sou o João Tordo e estamos aqui na Rua da Esperança, que é uma rua muito especial porque o José Saramago esteve naquele quarto andar a viver durante vários anos. Uma rua onde eu passo imensas vezes e que tem uma história de tradição lisboeta e cujo nome, Rua da Esperança, é o nome de uma das personagens do meu último livro, não é a Felicidade. É uma fonte de inspiração, uma pessoa observar aquilo que se passa à sua volta. Eu durante algum tempo tinha alguma dificuldade em integrar o cotidiano dentro daquilo que eu escrevia, o cotidiano de Lisboa, não é? Que é a cidade onde eu vivo e onde nasci. E com este livro acho que consegui fazer essa integração, no sentido em que eu morei num bairro durante muitos anos, no qual havia uma família que tinha 3 filhas gêmeas. E essa observação diária, por vezes com muita frequência, no supermercado, na farmácia, no café, etc., ver aquelas criaturas, as 3 todas iguais, começou a inspirar em mim o desejo de escrever sobre 3 gêmeas idênticas e o que é que podia acontecer. Mas isto é para dizer o quê? Que muitas vezes nós não precisamos de ir muito longe para encontrar o tema para um livro, não é? Basta olharmos à volta e há sempre coisas que são muito especiais e que são muito particulares e que nos suscitam curiosidade. Eu sei que uma ideia é boa quando ela fica comigo durante muito tempo. Ou seja, quando eu tendo a ser o advogado mais difícil das minhas próprias ideias e acuso-as e tento rejeitá-las, etc. As que restam, as que sobram, aquelas que apesar da minha tentativa de as rejeitar, continuam aqui, noite desafio e dia desafio e semana desafio, são aquelas que depois acabam por transformar em livro. Eu espero que elas não saibam sequer, porque eu não os conheço, não é? São personagens para mim, não são pessoas reais. E portanto eu acho que não tem nada a ver. Há um certo roubo e há um certo lado de escravidão da realidade em relação ao escritor. Não é? O escritor tende a apropriar-se de situações, rostos, pessoas. E isso é sempre muito injusto para com a própria realidade, porque as pessoas às vezes não sabem que estão a ser retratadas. Mas neste caso, enfim, se fosse uma pessoa de família, se fosse um amigo próximo, claro que eu teria uma conversa, olha, gostava de te pôr num livro, mas neste caso são pessoas que eu nem sequer conheço, são simplesmente gente de passagem, não é, na minha vida e por isso acabo por não me sentir responsável. Neste é um rapaz de 17 anos que se apaixona por esta personagem, não é? Felicidade, que é o nome dela, e a coisa acaba de maneira trágica, mas ao mesmo tempo é um livro cheio de um humor muito corrosivo e muito subtil que eu não costumava usar nos meus outros romances, e neste achei que esse humor podia fazer parte da história e é uma maneira de contrabalançar o lado mais trágico que a própria história tem, com esse humor que nos vai fazendo aceitar o absurdo. Eu queria mesmo um tempo de que fosse de alguma inocência, não só por parte do narrador, que é um jovem inocente ainda, de 17 anos e nada experimentado, não é? Mas um tempo também que fosse muito mais inocente do que o nosso, em que não houvesse redes sociais, em que não houvesse telefones móveis, em que não houvesse os computadores, e precisava de um tempo quase virgem, não é? Porque o que acontece no livro é que o livro começa em 73, de repente abarca a Revolução e vai até 1988. E o narrador acaba por ser um espectador passivo destes acontecimentos todos. E com muita pena dele, e ele às tantas até fala nisso, diz que pena que eu tenho de não ser uma pessoa que participe nisto. E isso acontece porque há uma espécie de destino quase promulgado por um oráculo que diz que ele vai estar à mercê daquelas 3 fúrias, daquelas 3 gêmeas idênticas que lhe assombram a vida. Mas pronto, para mim foi muito importante esse cenário que está em volta, não é? Haver essa transição e essa revolução e esse momento de passagem de um regime, de uma ditadura, não é? Já caduca e já velha, para um tempo de uma liberdade ainda não conquistada inteiramente, que é um bocadinho aquilo que acontece no narrador, é um bocado o espelho
da sua vida. Sim, esses nomes foram escolhidos sem acaso. Não é? Eu queria que a mãe das trigêmeas lhes desse nomes de substantivos. A liberdade, a esperança, a felicidade. Só que às tantas percebi que havia uma terceira gêmea que era um bocadinho mais radical, que tinha um temperamento muito diferente das suas irmãs, e então chamei-lhe Angélica, também para marcar um bocadinho essa diferença. Não é? Mas os nomes surgiram, não diria acidentalmente, mas diria que havia uma ideia muito fixa de o que é a felicidade, como é que se chega lá, que tipo de sentimento é que se tem quando se está feliz. Não é? E esse lado de desconhecimento e de quase impossibilidade, não é? do narrador às tantas constatar que felicidade não é um estado a que se chega, mas sim a aceitação dos estados todos que se têm. Não é? E isso é algo que faz muita diferença, porque também marca a transição de uma idade da inocência para uma idade adulta. Olha, eu acho que há uma métrica neste livro que eu nunca tinha experimentado com tanto rigor, e portanto o livro está dividido em 3 partes quase iguais. Cada parte está dividida em capítulos que também têm mais ou menos todos o mesmo tamanho, e portanto há uma métrica nova que eu não tinha tentado até agora. Depois também porque a voz narrativa é uma voz masculina, muito própria minha, mas que tem algumas características que eu nunca tinha usado, como o humor, por exemplo, a ironia ou sarcasmo, que está muito presente durante o livro todo. Isso também foi uma espécie de transformação do meu próprio modo de contar. Em último lugar, porque estou a lidar neste livro com material realista e ao mesmo tempo enfabulado, quase fantasmagórico. Não é? Uma das gêmeas acaba por regressar à história depois de morta, e tem esse lado todo do sobrenatural, que não é muito importante, mas que está lá. E portanto, essa mistura destes elementos todos e a forma como eu escrevi o livro, que foi uma forma muito fluida, não houve interrupções, sabia perfeitamente às tantas como é que a história ia acabar, e toda essa lucidez que eu tive neste caso em relação ao processo de escrita leva-me a pensar que talvez seja um livro mais conseguido. Pode não ser aquele que as pessoas mais gostam de ler, porque há sempre opiniões muito diferentes, mas para mim foi o meu livro mais conseguido.